A teoria do jogo como a conhecemos hoje surgiu em parte por causa do interesse de um homem no pôquer. Este homem não era apenas um homem comum na rua. Ele era um matemático, físico e cientista da computação chamado John von Neumann. O seu objetivo era mais alto do que tornar-se um melhor jogador de pôquer. De acordo com um artigo da Forbes, ele só estava interessado no pôquer porque ele o via como um caminho para desenvolver uma matemática da própria vida. Ele queria uma teoria geral. Ele a chamou de teoria dos jogos, que pudesse ser aplicada à diplomacia, guerra, amor, evolução ou estratégia empresarial. Ele se aproximou desse objetivo quando colaborou com o economista Oscar Morgenstern em um livro chamado A Theory of Games and Economic Behavior, Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, em 1944. A Biblioteca de Economia e Liberdade EconLib afirma que, em seu livro, von Neumann e Morgenstern afirmaram que qualquer situação econômica poderia ser definida como resultado de um jogo entre dois ou mais jogadores. O que é um jogo de acordo com a teoria do jogo? O professor de economia de Yale, Ben Pollack, observa que um jogo tem 3 componentes básicos: jogadores, estratégias e recompensas. Como acabamos de mencionar, a teoria do jogo se aplica a jogos que envolvem 2 ou mais jogadores. Em um jogo, os jogadores compartilham conhecimento comum das regras, das estratégias disponíveis e das possíveis recompensas de um jogo. No entanto, nem sempre os jogadores têm um conhecimento perfeito destes elementos de um jogo. Estratégias são as ações que os jogadores realizam em um jogo. A estratégia está no centro da teoria do jogo. Forbes descreve a teoria apresentada em A Theory of Games and Economic Behavior como a modelagem matemática de uma interação estratégica entre adversários racionais, onde as ações de cada lado dependeriam do que o outro lado faria. O conceito de interdependência estratégica, as ações de um jogador influenciando as ações dos outros jogadores, é um aspecto importante da versão de von Neumann da teoria dos jogos que ainda é relevante hoje. E depois, há recompensas, que uma fonte descreve como o resultado da estratégia aplicada pelo jogador. As recompensas podem ser uma grande variedade de coisas, dependendo do jogo. Pode ser lucros, um tratado de paz ou conseguir um grande negócio com um carro. Uma limitação da versão de von Neumann da teoria do jogo é que ela se concentrava em encontrar estratégias ideais para um tipo de jogo chamado jogo de soma zero. Em um jogo de soma zero, a perda de um jogador é o ganho do outro jogador, segundo a Forbes. Outra fonte observa que os jogadores não podem aumentar ou diminuir os recursos disponíveis em jogos de soma zero. Os críticos notam que a vida muitas vezes não é tão simples quanto um jogo de soma zero. Cenários de jogo mais complicados são possíveis no mundo real. Por exemplo, os jogadores podem fazer coisas como encontrar mais recursos ou formar coalizões que aumentem os ganhos de vários jogadores. A teoria dos jogos evoluiu para analisar uma gama mais ampla de jogos, como jogos combinatórios e jogos diferenciais, mas temos tempo para olhar apenas para um. Um exemplo clássico de um jogo frequentemente estudado em teoria de jogo é chamado de Dilema do Prisioneiro. Diferentes versões deste jogo estão disponíveis na internet. Esta versão é do site da Fundamental Finance. Há 2 prisioneiros, Jack e Tom, que acabaram de ser capturados por roubar um banco. A polícia não tem provas suficientes para condená-los, mas sabe que eles cometeram o crime. Eles colocaram Jack e Tom em salas de interrogatório separadas e expuseram as consequências. Se tanto o Jack como o Tom confessarem, vão pegar 10 anos de prisão. Se um confessa e o outro não, aquele que confessou ficará livre e o outro passará 20 anos na prisão. Se nenhuma das duas pessoas confessar, ambos receberão 5 anos por um crime diferente pelo qual eram procurados. O Dilema do Prisioneiro contém os elementos básicos de um jogo. Os 2 jogadores são Jack e Tom. Há 2 estratégias disponíveis para eles: confessar ou não confessar. As recompensas do jogo vão desde ficar livre até cumprir 5, 10 ou 20 anos na prisão. Como explica a Fundamental Finance, é mais fácil ver e comparar esses resultados, payoffs, se eles forem colocados em uma matriz. Como as estratégias de Tom estão listadas em filas ou no eixo X, as suas recompensas são listadas em primeiro lugar. As recompensas de Jack são listadas em segundo, porque suas estratégias estão em colunas ou no eixo Y. C significa confessar
e NC significa não confessar. Esta matriz é chamada de forma normal na teoria dos jogos. Os movimentos são simultâneos, o que significa que nenhum dos jogadores conhece a decisão do outro e as decisões são tomadas ao mesmo tempo. Neste exemplo, ambos os prisioneiros estão em salas separadas e não serão deixados sair até que ambos tenham tomado a sua decisão. Uma solução comum para jogos simultâneos é conhecida como estratégia dominante. A Fundamental Finance define-a como a estratégia que tem o melhor retorno, independentemente da escolha do outro jogador. Tom não sabe se Jack confessará ou não. Ele dá uma olhada nas suas opções. Se o Jack confessar e o Tom não o fizer, o Tom vai pegar 20 anos de prisão. Se o Jack e o Tom confessarem, o Tom só pegará 10 anos. Se o Jack não confessar e o Tom confessar, o Tom ficará livre. A melhor estratégia para o Tom é confessar, porque leva as melhores recompensas, independentemente das ações do Jack. A confissão fará com que Tom fique livre ou cumpra menos tempo de prisão do que se ele não confessasse. O Jack está na mesma situação e tem as mesmas opções que o Tom. Como resultado, a melhor estratégia para Jack também é confessar, porque leva as mesmas melhores recompensas que Tom receberá. Um site de economia afirma que um equilíbrio de estratégia dominante é alcançado quando cada jogador escolhe a sua própria estratégia dominante. Por que é que a estratégia de ambos de não confessar não é a melhor escolha? Enquanto esta opção daria aos dois menos tempo de prisão do que se confessassem, só funcionaria se cada um deles pudesse ter a certeza de que o outro não confessaria. Não se sabe se Tom e Jack seriam capazes de trabalhar em conjunto com esse nível de cooperação. Além disso, é pouco provável que ambos escolham a estratégia de não confessar porque tem uma pena maior do que a que teriam se confessassem. A confissão também dá a cada um deles a possibilidade de não cumprir pena de prisão, que é ainda inferior a 5 anos de prisão. O dilema do prisioneiro é um bom exemplo de como a racionalidade pode ser problemática na teoria do jogo. Universidade de British Columbia. A pesquisadora de Vancouver, Yamin Thun, chama-lhe uma das questões mais discutíveis na teoria dos jogos. Thun aponta que quase todas as teorias se baseiam no pressuposto de que os agentes são jogadores racionais que se esforçam para maximizar suas recompensas payoffs, mas estudos demonstram que os jogadores nem sempre agem racionalmente e que as conclusões da análise racional às vezes não se conformam com a realidade. Como podemos ver neste jogo, a estratégia mais racional que daria a ambos os jogadores menos tempo de prisão não era a melhor escolha, enquanto uma escolha que envolvesse ambos os jogadores a fazer mais tempo de prisão era. O dilema do prisioneiro também reflete como outros teóricos do jogo foram capazes de corrigir alguns dos problemas com a versão de von Neumann da teoria do jogo. Um deles foi o matemático John Nash. Ele encontrou uma forma de determinar estratégias ótimas em qualquer jogo finito. Um artigo do New Yorker descreve o equilíbrio de Nash como uma solução particular para jogos. Uma solução marcada pelo fato de que cada jogador está fazendo o melhor que ele ou ela pode, dadas as estratégias que estão sendo empregadas por todos os outros jogadores. Quando o equilíbrio de Nash é alcançado num jogo, nenhum dos jogadores quer mudar para outra estratégia, porque fazê-lo levará a um resultado pior do que a estratégia atual. No dilema do prisioneiro, o equilíbrio de Nash é a estratégia de ambos os jogadores a confessarem. Não há outra opção melhor para qualquer um dos jogadores mudar. A partir deste jogo, podemos ver também outro aspecto interessante do equilíbrio de Nash. O matemático Stockhausen aponta que qualquer equilíbrio de estratégia dominante é também um equilíbrio de Nash. Ele explica que isso acontece porque o equilíbrio de Nash é uma extensão dos conceitos de equilíbrio da estratégia dominante. No entanto, ele observa que o equilíbrio de Nash pode ser usado para resolver jogos que não têm uma estratégia dominante. Nash recebeu grandes elogios pelo equilíbrio de Nash e seu outro trabalho na teoria dos jogos, mas não de John von Neumann. Segundo Forbes, von Neumann, consumido pela inveja, descartou o resultado do jovem Nash como trivial, ou seja, matematicamente simples. Outros não participaram da avaliação de von Neumann sobre o trabalho de Nash. Nash, Reinhard Selten e John Harsanyi passaram a compartilhar o Prêmio Nobel Memorial em Ciências Econômicas de 1994 por seu trabalho na teoria dos jogos. Quando Nash morreu em 2015, um site de notícias acadêmicas resumiu suas conquistas desta forma. A contribuição mais fundamental de Nash para a teoria dos jogos foi a abertura do campo para uma gama mais ampla de aplicações e diferentes cenários a serem estudados.
Sem o seu avanço, muito do que se seguiu na teoria dos jogos poderia não ter sido possível. Qual é a sua experiência com a teoria dos jogos? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima vez!